Atos capítulo 20. Nós começamos a meditar nesse texto hoje pela manhã, na nossa devocional lá na chácara. E nós vamos terminar a meditação hoje aqui. Atos capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 16. E iremos até o 28. Bem-vindo você que está nos acompanhando agora de casa. Que alegria poder chegar aí e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Vamos juntos então, Atos capítulo 20, versículo 16, diz assim a Sagrada Escritura. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém. Não sei o que espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, enfrentarei prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Forte isso, né? Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual é? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, comprada com o seu próprio sangue. Amém? Essa experiência de Atos 20 reporta um período em que Paulo estava numa viagem missionária. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse material aqui, que é imperdível para você a partir de amanhã, para os seus próximos 28 dias. Esse material vai trazer um pouco sobre a história de Paulo, porque nós vamos ler devocionalmente o livro de Atos. Mas o capítulo 20 de Atos vai nos falar sobre um trecho da viagem missionária de Paulo, a última, a terceira que a Bíblia relata. Especialistas afirmam que Paulo fez outras viagens missionárias até a sua morte, até o martírio que ele experimentou a mando de Nero. Mas a Bíblia ela fala de 3 viagens. E o capítulo 20 é um capítulo que fala sobre essa terceira viagem. Paulo, e nós vamos ver isso nas devocionais a partir de amanhã, viveu intensamente um chamado divino. Paulo era um homem extremamente preparado. Ele cresceu aos pés de um ícone de sua época, chamado Gamaliel, das pessoas mais cultas, mais inteligentes da época. Fora mentor de Paulo.
Paulo, então, ele tinha prerrogativas de conversar com qualquer pessoa que seja do clã romano, do clã grego, judeu. Ele tinha trânsito intelectual, ele tinha trânsito cultural em qualquer ambiente. Paulo era um homem diferenciado. E essas convicções que carregavam Paulo a um estilo de vida, inclusive na primeira parte de sua vida, levaram ele a perseguir a igreja, pelo barulho que a igreja começou a fazer a partir do nascimento em Jerusalém, com a festa do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, com Pedro e João saindo pelo mundo com o grupo apostólico, vivendo o Evangelho, anunciando, sendo perseguido e ao mesmo tempo vivendo a manifestação do reino de Deus nos lugares em que eles tocavam. A partir desse movimento, Paulo foi um daqueles que se levou a viver uma perseguição austera, aplicada, firme diante da igreja. A história vai dizer que Paulo ele entrava nas casas dos cristãos e, na função de militar romano, ele ia puxando as pessoas para fora. E certamente as mãos de Paulo foram manchadas por sangue cristão. Podemos ver inclusive em Atos 7, quando Estevão é morto, e ali nós encontramos na narrativa 6 e 7, Paulo na cena do crime. Mas a partir da experiência de Damasco, Atos 8, nós encontramos o mover do Senhor sobre a vida de Paulo. E Paulo então passa a viver uma experiência sobrenatural com o próprio Cristo. E a partir de Cristo, há uma metanoia, uma mudança radical de mente, onde Paulo ele converge a sua vida de um caminho de perseguição, de incredulidade, de ceticismo, de falta de fé em Cristo, para um caminho de absoluta entrega a Cristo e ao seu propósito. Na verdade, Paulo não escolheu Jesus, Jesus escolheu. Quando Jesus nos escolhe, é impossível escapar de suas mãos. Palavras do próprio Cristo. Lembra quando Jesus diz em outro lugar que não fostes vós que me escolhestes, lembram? Mas eu escolhi a vós. Eu sempre costumo dizer, à luz de Efésios, quando o texto diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que o morto não pode fazer escolha. Se o morto escolher alguma coisa, tem coisa errada na cena. O morto não escolhe. Nós estávamos mortos, Jesus nos escolheu. Nós éramos como Lázaro, estávamos no túmulo, Ele nos chamou para fora. E Paulo foi escolhido. Quando Cristo escolhe alguém, esse alguém não consegue resistir àquilo que ele tem. Quando Paulo inicia sua vida com Cristo, ele começa então a anunciar Jesus. E os detalhes da vida de Paulo nós vamos ver a partir das devocionais de amanhã. Mas o que eu quero trazer para essa rápida reflexão conclusiva, começamos hoje pela manhã, estamos terminando agora, é a experiência que Paulo teve junto aos líderes, aos bispos, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo estava indo para a Grécia. O objetivo dele era alcançar Macedônia, e nesse período, na Grécia, ele passa por Éfeso. E ali ele tem então um encontro com a igreja. Engraçado que já estamos no capítulo 20, então tem muita história para trás aqui em Atos. Mas é engraçado que Paulo ele ia passando pelos lugares e ali ele sempre encontrava a semente frutificada, né? Ele se encontrava com o pessoal que fazia parte da igreja local. Igreja, muitas delas plantada pelo próprio apóstolo Paulo e sua equipe missionária. E não foi diferente em Éfeso. Quando Paulo ele chega até Éfeso, ele chama o pessoal da igreja, chama os líderes, absolutamente é possível que os congregados também participaram, e ali ele começa um discurso, e eu quero terminar com esse discurso, e esse discurso ele vai falar ao nosso coração. Paulo começa dizendo, no versículo 16,
Eu não queria passar por aqui e não ver vocês, ou deixar de ver vocês. E embora ele disse que ele tinha pressa para chegar em Jerusalém, ele fez questão de ver a igreja. E aí, o texto diz que ele pediu para chamar a igreja, e quando a igreja chegou diante dele, ele começou a falar sobre a experiência que ele estava passando. E ele diz no versículo 19: fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Hoje pela manhã nós meditamos sobre essa expressão lá na nossa devocional na chácara. Fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Ele diz que ele suportou muitas provações, decorrentes de intrigas entre judeus, gregos. E ele diz que em meio às lágrimas, às perseguições, às provações, o texto diz que ele anunciou uma única mensagem. Qual mensagem? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Pergunta primeira que quero deixar no meu coração e ao seu: Jesus encontrou você em algum momento da sua vida? Essa pergunta, ela pode ser com simplicidade respondida por você, de forma afirmativa. Você pode dizer a você mesmo e a quem inquirir isso de você: sim, eu fui encontrado por Jesus. Jesus encontrou a minha vida e eu, a partir desse encontro, passei a viver uma metanoia, que é uma mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de padrão. Lembro-me de Paulo falando aos Romanos 12: olha, que vocês tenham o comportamento de vocês atualizado a partir daquilo que vocês creem. Rogo-vos, pois não. Lembra do texto de Romanos 12? Aquele texto que Paulo vai afirmar à igreja de Roma com muita clareza sobre essa mudança de vida. Irmãos, suplico-vos, Romanos 12:1, que entreguem o corpo de vocês integralmente a Deus, por causa de tudo que Deus fez por vocês, diz o texto. E o versículo 2 vai dizer: não imitem o mundo e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança de mente que opera em vocês. Interessante que quando Paulo ele vive essa experiência autêntica, ele revela a sua mensagem afirmativa, a sua resposta. É como se o que você diz a respeito do encontro com Jesus com você só tivesse valor, autenticação, reconhecimento a partir da maneira que você trata aquilo que Ele está fazendo no mundo. É como se a sua vida fosse reafirmada com o seu comportamento, que é uma mudança de mente. Interessante que quando Paulo ele se encontra com Jesus, a sua vida é transformada e ele passa a anunciar a mensagem do arrependimento. Se você encontrou-se com Jesus, eu quero acreditar que sim, a autenticidade disso, a veracidade disso, a legalidade disso, está amarrada na sua aplicação em anunciar o que Jesus fez na sua vida e o que Ele está fazendo no mundo. Uma pessoa que abnega-se, que nega, que não se interessa por esse anúncio regular e aplicado, ela está inclinada a ter um discurso oco, um discurso inválido, um discurso suspeito, um discurso marcado por inverdade, um discurso que pode ter reputação, mas não tem verdade, não tem caráter. Quando Jesus nos alcança, Ele nos coloca numa posição de anúncio, que não pode ser negociada por nós, que não pode ser retirada do nosso jeito de viver, do nosso modo operandi de viver a vida, da nossa conduta regular.
E não importa o preço necessário, ao custo que for, nós precisamos comunicar aquilo que Jesus tem feito no nosso coração. Engraçado como que essa chama ardente missionária no coração de Paulo é ressaltada no capítulo 20. E ele olha para a igreja de Éfeso e fala assim: eu não tenho consciência pesada a respeito do meu compromisso e da minha aplicação em anunciar a vida em Jesus, o Senhor do universo. Ele mudou a minha vida. E nós vamos encontrar Paulo falando sobre essa mudança, o seu testemunho pessoal, em várias partes de Atos. Ele sempre vai reafirmar: eu mudei, eu estou aqui para dizer que para mim a vida só tem valor à medida em que eu cumpra aquilo que Jesus quer que eu cumpra. E o que Ele quer que eu cumpra é que eu anuncie que Ele é o maior amor da minha vida, que Ele é o principal destino dos meus dias. Todas as manhãs eu me levanto e corro para Jesus, acelero os meus passos para ouvir a sua voz, para sentir o seu toque e para dizer que Ele é a coisa mais primária, mais substancial, mais necessária, mais urgente da minha vida. Paulo, ele diz que a um preço alto de provação, a um preço alto de intrigas e injúrias, ele anunciou a mensagem de Cristo. O versículo 22 vai dizer que Paulo foi levado pelo Espírito a Jerusalém. E ele não sabia quais seriam as experiências precisas que ele teria em Jerusalém, mas o Espírito colocou no coração dele que ele passaria por prisão e sofrimento, diz o versículo 23. Mas o versículo 24, queridos, olha só o que Paulo diz: mas para mim, para a minha vida, nada mais vale se eu não completar a minha carreira e a missão que me foi confiada. Para a minha vida, nada mais tem valor se eu não conseguir dar testemunho das boas novas de Cristo em minha vida. Eu não sei você, mas em alguns momentos a gente pode se pegar mais envolvido com sucesso em outras áreas da vida, em nome de um esmagamento da missão que Jesus tem para nós. É como que, se fosse perceptível, um brilho mais intenso nos nossos olhos quando falamos de alguns temas específicos. É como se a gente ficasse com mais palpitação no coração, com o coração mais acelerado quando falássemos sobre alguns temas específicos. Temas esses que não estão compartilhados com a missão, estão desassociados da missão. O Senhor fala no nosso coração nesse momento que é tempo de resgatarmos o brilho dos nossos olhos a respeito de que Jesus tem feito em nossa vida. Eu quero afirmar a você, pelo poder da palavra do Senhor, com meu coração cheio de temor diante de Deus e de vocês: se Cristo pegou a nossa vida, essa mensagem será irremediavelmente ecoada no nosso coração. Quem anda em silêncio precisa encontrar Jesus no caminho de Damasco. Quem não é atraído por essa empolgação de orar por pessoas, de tocar em pessoas, de dar um bom testemunho moral no meio de um mundo corrompido moralmente falando, aquele jovem que não consegue se posicionar em santidade, em adoração, em louvor, diante de um mundo que está sendo corroído pela depravação, pela mentira, por todo tipo de lixo moral possível, ele precisa ser encontrado por Jesus. Meus irmãos, os pais que não conseguem amar os filhos de uma forma em que o amor de Deus os impacta,
precisa ser encontrado por Jesus no caminho de Damasco. É incrível como Paulo, ele não conseguiu esconder o impacto de Jesus em sua vida. Será que o impacto de Jesus na nossa vida, ele não é suficiente, não é capaz, não é forte o tanto para pegar a nossa vida e colocá-la no lugar de destaque, numa escuridão que permanece no mundo? Somos luz e parece que o impacto de Jesus na nossa vida ele é tão pequeno que a nossa luz ela não consegue iluminar, inclusive a nossa família, porque parece que há dias que quando olhamos para nós, o nosso ambiente familiar ele é muito conturbado, é muita intriga, é falta de cuidado, de reconhecimento, de respeito, de adoração, de louvor, de oração, intercessão. Parece que há dias que as paredes da nossa casa não conseguem ouvir um clamor a Deus, uma oração de louvor, de reconhecimento. Os nossos filhos então, coitados, às vezes o Pai Nosso da escola, antes da merenda, fala mais alto no coração dos nossos filhos do que uma oração apaixonante por Jesus em casa. É como se fosse possível algumas pessoas viverem um impacto maior do que outras no encontro sobrenatural com Jesus. É como se houvesse uma categoria diferente da outra, níveis diferentes de impacto. Jesus, ele impacta uma pessoa mais do que outra. É como se houvesse uma categorização. Então a pergunta é, qual foi o impacto de Jesus na sua vida? Foi um impacto pequeno ou grande? Será? Será que a força do amor de Jesus não é uma força avassaladora? Ele não é o príncipe da paz? Segundo o Apocalipse, sua voz não é como uma voz de trovão, os seus olhos reluzentes. Ele não é o grande eu sou. Ele não é a vida que não pode jamais ser mensurada por essa existência. Se Ele está em nós, se Ele entrou no nosso coração, se nós demos o nosso dia a Ele, os nossos anos a Ele, se de verdade Ele é o Senhor central de tudo que nós vivemos e fazemos, como não ser uma luz, uma relevância, um ponto de sinalização para a vida eterna num mundo que está só sobrando, afundando, se perdendo a cada dia com mais intensidade? Será que a força de Jesus em nossa vida é uma força modesta, a ponto de não conseguir nos levar a um lugar de testemunho? É mais fácil criticarmos pessoas e situações à nossa volta do que levantarmos uma voz de clamor, uma voz profética, uma voz onde os ossos secos serão reabilitados e vida vai nascer da morte. Às vezes no próprio ambiente de trabalho onde vivemos, às vezes nas redes sociais, às vezes dentro da própria família de fé, nossa comunidade. Tem gente desanimada na vida cristã, tem gente fofoqueira, tem gente maledicente, tem gente que não gosta de orar, tem gente que não gosta da palavra, tem gente que não quer saber de núcleo discipulador, crescer discipularmente, crescer na palavra, conhecer mais a Deus. Não é para mim isso. Tem gente que não quer um pequeno grupo, tem gente que não quer. E aí nós que tivemos uma experiência com Jesus, nós temos que incendiar essas pessoas. A partir de amanhã, nós vamos começar as devocionais com o desafio de mandar um áudio de oração para uma pessoa. Você vai perceber que a língua pesa na hora de você pegar o seu telefone. Você pode mandar 100 áudios no dia, falando bobeira, brincando, falando sobre comida, sobre serviço, fechando venda, compra, 100 áudios. Mas na hora de pegar o telefone e falar, ô mano, beleza? Queria orar por sua vida. Senhor, abençoe esse pecador. O Senhor sabe que ele é muito especial para mim. Dê para ele um dia bom hoje, Senhor. Imagina você levantando cedo.
Dê para ele um dia bom hoje. Senhor, dê um dia feliz para ele. Senhor, abre as portas que o diabo vai tentar fechar para ele. Senhor, o Senhor abre hoje. Senhor, dê alegria. A tua palavra diz que o fruto do Senhor na nossa vida, o fruto do Espírito, é alegria. Senhor, dê alegria a ele. Não sei se ele está passando por umas dificuldades, mas, Senhor, dê alegria a ele hoje. Senhor, sabe aquela paz que excede o entendimento? Às vezes não dá para entender uma pessoa vivendo um tempo de paz em meio à turbulência. Senhor, mesmo que ele tenha um dia turbulento, dê paz a ele. Em nome de Jesus, abençoa a família dele também. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo que ele precisa, ele receba hoje. Amém. Quanto tempo deu aí? Uns 30 segundos. A pessoa já responde com a voz embargada. Faça um teste, depois vocês me falam. Muito obrigado. Eu estou precisando mesmo. Pode fazer o teste. Vai na sua lista de contatos e manda uma oração para alguém amanhã. Pessoal, eu oro para que amanhã, pelo menos umas 100 pessoas da nossa igreja, façam o devocional. Irmãos, o diabo vai ficar feliz ou triste se vocês fizerem? Triste. E Deus? Feliz. Nós vamos deixar quem feliz? Deus. Já temos 80 aqui então. Que ótimo. Vamos deixar. E se você não é da igreja, entre no grupo. Também se quiser impresso, a gente dá de presente para você um diário impresso. Mas tem um grupo onde todo dia vai ser postado a devocional do dia. 28 dias. Então entra no grupo lá e recebe digitalmente a mensagem. Mas queridos, são coisas simples que impactam as pessoas. E Paulo, ele vai dizer, e é engraçado, que ele diz para a liderança, se você olhar comigo, no versículo 26, ele fala assim: eu declaro hoje, que se alguém se perder, não será por minha culpa. Olha só o que Paulo fala para os líderes: pois eu não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Será que temos anunciado tudo que Deus quer que a gente anuncie? Será? De verdade? De verdade? Eu profetizo que será uma semana extraordinária sobre nós, amém? Vamos viver uma semana caprichada. Não é possível que você não consegue separar uns 20 minutinhos bem caprichado para o teu tempo de oração. 20 minutos. Não é possível. Eu trabalho muito, eu corro muito, é minha família, meus filhos. Então você não toma banho, você não janta, não almoça, toma café. Ou seja, para o corpo físico eu encontro tempo para higienização, alimentação, repouso. Agora para o meu coração com o Senhor, para a minha vida diante do Pai da eternidade, aquele que consome o meu coração e amor, para Ele não tem 20 minutinhos, onde eu vou estar somente, ouvir a música da devocional, ler o texto, um capítulo por dia de Atos, ler a explicação para eu entender o que está falando no capítulo, registrar o que Deus falou comigo no coração, pegar meu telefone, mandar uma oração para alguém, e depois ler a história da igreja, que é o especial. 20 minutinhos. Faça um caprichado. E à noite com a família, faça uma oração com a família. Meus irmãos, nós precisamos, você que tem filho pequeno, e nós temos bastante criança aqui na igreja, nós temos que orar mais com os nossos filhos. Temos que orar mais com os filhos. Nós temos que orar mais. Os filhos têm que aprender a orar com o nosso testemunho. Vocês que aí tem bastante bebês também, né? Orem com seus bebezinhos. Imagina o William, pegar o Anthony aqui, ó. Vem aqui, filho. Vou morar com o papai. Inacreditavelmente, a gente não tem ideia da absorção dos bebês, do que eles estão ouvindo ali, ó. Vai entrando no coração, na vida deles. A gente não tem ideia como isso vai ser ecoado lá no futuro. E os nossos filhos com 2, 3, 4, 5, 6 anos? Esses dias, o nosso filho, o Natan, de 9 anos, começou a cantar umas músicas lá em casa. Eu falei, mas essa música não está no louvor, não?
Falei, meu filho, eu já chamei ele, já convoquei uma reunião extraordinária, todo mundo aqui. Onde você ouviu essa música aí? E aí, meu Deus, eu percebi o meu filho falando de umas coisas horríveis dentro de casa, reproduzindo uma canção que ele ouviu. Não tem maldade no coração dele, mas ele é um reprodutor. Ele é reprodutor. A pergunta que eu preciso fazer todos os dias com a Ju em casa: ele está reproduzindo o quê? Qual é a semente que nós damos para ele reproduzir? Qual é o extrato, a matéria-prima que ele vai usar para reproduzir? Ele vai ecoar o quê? Ele vai reproduzir no coração dele o quê? O que nós estamos entregando. Aí a pergunta é: o que nós estamos entregando? Agora você, como pai, você quer entregar aos seus filhos aquilo que você não vive? Na hora de você abrir a Bíblia para devocional familiar à noite, na janta, você não vai conseguir nem achar um texto para ler, porque você não tem intimidade com a Bíblia, você não gosta de ler a Bíblia. Você acha que gastar 20 minutos lendo a Bíblia por dia é uma baita perda de tempo para você? Como é que você vai ler com seus filhos? E o casamento? Oh, gente, o que Deus faz num laço matrimonial que é apresentado todos os dias diante dele. Em nome de Jesus, não espere o tal do encontro de casais. Não espera, vai ter um encontro de casais. Quando? Em junho. Meus irmãos, irmãs, renove seu casamento todo dia na Bíblia, na oração. Pegue na mão do seu amado, sua amada, faça uma oração com ele. Ore com ele. Amém, irmãos, essa é uma bênção. Ore com ele, Deus te abençoe, viu? Obrigado. Amém, pessoal. Quero orar com você agora. É um tempo de arrependimento. Se você reconhece que Jesus encontrou você e parece que o impacto desse encontro não tem sido tão forte na sua vida, eu quero junto com você agora orar e apresentar ao Senhor um coração arrependido, contrito. Queridos, 2024 está chegando, vai ser um ano excepcional. E esse final de ano, ele já está sendo e será cada vez mais excepcional. Deus tem nos trazido renovo. Aleluia. Ele tem nos trazido renovo. Deus tem nos trazido um novo ânimo. Deus tem nos trazido sonhos, expectativas altíssimas. E essas expectativas, elas falam da nossa vida pessoal, do nosso dia a dia. Vocês sabem, já há alguns anos, a nossa ênfase é: nós somos um povo que ama Jesus todos os dias, na devocional compartilhada dos discipulados. Nós somos um povo que caminha junto todo dia. Não é sobre vir no final de semana para o culto, ou participar de um culto durante a semana, ou num pequeno grupo. Não é assistir uma programação da igreja, é viver todos os dias um amor avassalador por Jesus, por nossa família e por todos que se achegarem no nosso caminho. É intensidade, é regularidade na palavra, na oração. E eu quero que você eleve a expectativa do teu coração para aquilo que Deus tem para fazer em nós. Em nome de Jesus, se Jesus alcançou você, você não pode silenciar esse impacto do amor a Ele diante do mundo. As pessoas vão ouvir que você ama Jesus. A sua família vai ouvir que você ama Jesus. As pessoas do seu trabalho, elas vão entender claramente que você tem um compromisso muito sério com Jesus. E elas, na verdade, gostam de estar perto de você. Porque o fruto do Espírito Santo, o amor, a bondade, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, essas expressões do Espírito Santo são vistas em você. Você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que brilha, nos teus olhos revelam-se a presença de Deus, no teu vocabulário o Evangelho é proclamado. É tempo de vivermos o nosso chamado. E eu termino com a palavra do Paulo. Ele diz que, versículo 24: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira
e a missão que me foi confiada. Eu queria convidar aqui o pessoal do vocal, a Letícia, Daniel. Vamos cantar uma canção muito conhecida. E você vai, com os olhos fechados,